Boa noite, pedagogia iniciando com muito amor. Vida com amor é mais vida aqui na sua TV Cabo Mossoró, ao vivo para você, preparado com muito amor e com muito carinho. Boa noite, doutor José Luiz. Boa noite, João. Boa noite a doutor Milton Marcos e boa noite aos telespectadores da TV TCM. Boa noite, doutor Milton Marques. Boa noite, Sou Maria. Boa noite, doutor José Luiz, Irimar, tantos que estão aqui conosco. E, de um modo muito especial, ao telespectador. Muito boa noite. Essa noite é uma noite que nós vamos tratar, acima de tudo, de valor. O valor da família, o valor do estudo, o valor do conhecimento, o valor da vida. E nada melhor do que tratar dessa coisa linda chamado valor, falando com um médico que é um médico inventor. É um médico que, além de cuidar, acima de tudo, da vida, se preocupa fundamentalmente com o processo educativo, que é a base desse programa, que tem como patrono o educador Paulo Freire. Então, é um prazer imenso, doutor Zé Luiz, estarmos com o senhor nessa noite maravilhosa. Eu só tenho a agradecer, né? Eu realmente me sinto assim, lisonjeado, né, de ter tido essa oportunidade. Eu sou mossoroense, né? Eu meio que me despedi de Mossoró quando eu fui fazer medicina em Natal, né? E assim, a gente sempre associou Mossoró com família, com alegria, né? E a gente poder estar num momento como esse, né? Conversando um pouco, né? Trazendo um pouco do que a gente tem feito. A nossa terra, a nossa cidade, isso é muito especial. Eu só tenho a agradecer essa grande oportunidade que vocês estão me dando aqui de estar com vocês. E eu quero dizer para você e dizer para todos que aqui estão conosco, boa noite especial para todos vocês, nosso agradecimento, nossa gratidão. Boa noite para a nossa querida Irimar Leite, dona Liduína e os pais, o nosso querido Zé Luiz. E dizer que com um telefonema rápido, nós tivemos e estamos agora com o prazer de ter ao nosso lado o doutor Milton, que veio especialmente participar, não de uma entrevista, mas de uma conversa que nós teremos aqui nesse programa especial Pedagogia da Gestão, a TV Cabo Mossoró, Canal 10. Tá? É um prazer, doutor Milton. Quem é doutor José Luiz? Doutor José Luiz de Souza Neto, 36 anos, toda uma vida de estudo no Colégio Diocesano Santa Luzia. Que coisa linda. Grande abraço aí para a comunidade do Colégio Diocesano. Filho de Irimar Leite, que eu disse há pouco, e Maria Liduína, dona Liduína, irmão de Gabriela de Souza Leite, médica generalista, cursando pós-graduação em terapia intensiva, e Manuela de Souza Leite, arquiteta, também cursando pós-graduação em iluminação. Isso? Casado com Chile, um grande abraço, um carinhoso abraço para dona Chile, que só dona Chile que propicia essas oportunidades da gente chegar perto do doutor Zé Luiz. Ela é que possibilita os caminhos para a gente chegar perto dele, porque sabe da dificuldade da agenda do doutor Zé Luiz no dia a dia da prática médica. E pai do nosso querido Maria Luísa de Moura Souza, nossa Malu, 5 anos, e José Irimar de Moura Souza, Zezinho, o nosso querido 4 anos. Isso. Falando de Malu, falando de Zezinho, no último bloco do programa nós vamos falar do José Luiz, escritor. E aí Zezinho e Malu tem muito a ver com esse Zé Luiz, escritor, como tem Irimar Leite e dona Liduína, né? Com certeza. Mas a gente chega lá. Ó, que beleza. Agora aqui você vai me ajudar. Porque aqui tem um nome danado difícil, eu não vou arriscar, não. Vou me aproximar dele aqui. Vamos lá. Mossoroense com orgulho, você já disse. Pronto, isso aí Isso é bonito, não é não? Exato. Professor auxiliar da UFRN, disciplina de? Medicina de urgência. Isso. Residência em? Cirurgia geral. UFRN. Isso. Residência em cirurgia? Videolaparoscópica. Pela UFRN. Pela UFRN também. Membro do Colégio Brasileiro de? Cirurgiões. CBC. CBC. Membro da Sociedade Brasileira de? Cirurgia bariátrica e metabólica. SBCBM. Ô, sigla danada, é igual a Petrobras. A Petrobras é cheia de sigla. Membro da International? International Federation of the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders. Você viu que de propósito esse nome difícil todinho eu deixei você dizer, né? Eu não vou me arriscar. E mestrando do MPES, é o mestrado profissional. É mestrado profissional em ensino na saúde. Ensino na saúde, tá? Pronto, que beleza. E nós,
nessa conversa, e nós vamos estar aqui com o doutor Milton todos juntos, eu gostaria que você começasse falando pela infância, né? Falar como é que foi, se o foco do programa hoje é o médico que inventou, e no último bloco é o médico escritor, eu gostaria de que isso começasse pela sua infância. Isso. E até a gente fazer aí, o Liano, uma ligação aí do que essa infância está presente no dia a dia do médico cirurgião José Luiz hoje. Vamos lá, pela infância? Isso. Então, Quais as suas primeiras lembranças? Pronto. Então, assim, a gente teve uma formação que sempre valorizou muito a questão do estudo, né? Uma valorização que era uma coisa contínua, né? E natural. Então, de maneira alguma, havia uma pressão pelo desempenho, uma pressão pelo destaque, de alguma forma, dessa parte acadêmica, né? Mas a gente acompanhava isso de uma maneira muito natural, tanto do lado de papai como do lado de mamãe, né? E eu acho interessante que o casamento dos meus pais realmente foi um casamento muito exitoso. Se eu fosse explicar do ponto de vista de neurociência, eu diria que foi o lado esquerdo do cérebro e o lado direito, né? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Porque a gente tem, né, de um lado, a questão acadêmica, né, muito a flor da pele, no caso de mamãe, e a parte artística, realmente muita flor da pele também, que seria o outro lado do hemisfério, no caso de papai, né? E a gente vivia com esse incentivo permanente, né, no estudo. E eu sempre estava acompanhando o papai fazendo alguma coisa, ele trabalhava fazendo peças, né, um torno mecânico. E teve uma época que ele começou a desenvolver peças de madeira. Ele fez em casa uma marcenaria, né, e fazia peças de madeira. E eu, muito pequeno na época, ficava observando ali, muito curioso. E sempre ficava um restinho de madeira, um pedacinho de madeira num canto, outro em outro. E aí, para mim, aquilo ali era o Lego, né? Na época, a gente não sabia nem que existia isso. Então, eu pegava aqueles pedacinhos de madeira e ia montando na minha mente, que aqui eu posso fazer um robozinho, posso fazer uma outra coisa, né? E eu me lembro muito bem que quando a gente ia, acho que em Djalma, que tinha uma grande marcenaria aqui na cidade na época, nossos móveis foram feitos lá. E aí o papai ficava conversando com ele, ajeitando lá a questão dos móveis, né? E eu saía catando pedaços de madeira, né? E um me pergunta primeiro se pode pegar isso. Você está pegando esse saco que eu pegava, né? E um presente que ele dava para a gente, que não era com esse objetivo, mas para mim era quando ele trazia um saco de prego, né? Porque para mim era a maneira de montar aquelas peças que eu tinha lá. Esse né? saco de prego era presente. Era um presente. Né? Ele trazia para resolver as coisas dele. Mas quando eu vi, eu achava muito bom. Né? Porque me permitia fazer a montagem das coisas. Né? E assim, a gente tinha brinquedo. Né? A gente realmente não tinha uma situação privilegiada. Realmente havia uma dificuldade muito grande. Né? Mas eles sempre me permitiram ser uma criança que tinha brinquedos comerciais assim. Mas a questão é que quando você faz um boneco, faz alguma coisa, ele é único. Nenhuma outra criança vai ter aquele boneco, aquele brinquedo. Eu me lembro muito bem que ele fez um carrinho de madeira, né? Então, assim, é simples e tal, mas você não tem em outro lugar do mundo um carrinho igual aquele. Helicóptero, e aí vai, né? Então, a gente sempre tinha esse estímulo e tentar criar nossas próprias coisas, né? Tentar desenvolver nossos brinquedos, né? E, para mim, isso era muito especial, né? Na época, quando a gente era muito pequeno, né? Eu tinha uma curiosidade assim, muito com a parte de ciências biológicas, já desde pequeno. Daí meu avô, né, o saudoso Zé de Coló, né, que Deus o tenha lá num local muito especial lá do lado dele. Então ele tinha livros, ele não tinha livro superior, mas olha, aqui a minha biblioteca, a minha faculdade está aqui. É uma grande biblioteca que ele tinha lá. E aí ele tinha livros de atlas e livros de biologia, que eu gostava muito de ficar vendo e lendo alguma coisa e desenhando. Então esses livros eles foram destruídos, porque de tanto eu ficar olhando, eles foram serem manuseados. Foram deteriorados realmente, né? E aí eu gostava muito de ver a metamorfose da borboleta, pegava caixas de sapato. Antes de chegar assim. na metamorfose da borboleta, essas suas brincadeiras biológicas, me fala aí como é que era a brincadeira dos pregos. Os meninos iam brincar com prego? Como Sim, é que era, rapaz, eu achava impressionante como é que eles não conseguiam acertar o prego com o martelo. Para mim era uma coisa tão natural, né, bater ali, mas quando eu ia ver alguém bater, não acertava não, batia, arriscava acertar no dedo, que realmente exige uma certa coordenação, né?
E para mim, como era uma coisa que eu fazia com muita frequência, para mim era natural, aquilo era uma coisa que já fazia parte do meu dia a dia, né? Aí voltando agora à aproximação sua com as brincadeiras com as borboletas, como é que era isso, as caixinhas? Pois eu pegava umas caixas de sapato, né? Caixas lá que estavam encostadas, né? E aí eu ficava pegando lá as lagartas, né? Colocava numa caixa com a folha e acompanhando, né? O desenvolvimento, né? A formação lá do casulo, até o desenvolvimento da borboleta, que era a borboleta monarca, né? Uma borboleta muito bonita e que, por coincidência, tinha no livro de vovô. Então, talvez isso tenha sido um elemento a mais para ter aquela atenção com esses detalhes assim da natureza, né? E assim, foi uma infância muito feliz, assim, eu acho que realmente eu tive uma grande oportunidade, eu posso considerar, e não do ponto de vista financeiro, né? Mas assim, eu fui agraciado com um berço de ouro. Não do ponto de vista financeiro, que isso aí, claro, no final das contas, não é o mais importante, né? Mas, assim, me permitiu, assim, um ponto de partida muito, muito, muito generoso. Você falou do início aí, da importância da sua mãe, claro, do seu avô também, na questão dos livros. Como é que se dava, na prática, a relação, você com sua mãe com você, na questão do livro? Como é que se dava a aproximação do livro ou a disponibilidade do livro que sua mãe fazia com vocês? Como é que ela fazia essa ligação aí? É interessante. Pois é, mamãe... saber disso, né? Mamãe, ela é professora aposentada, na época FURN, depois passou a ser o ERN, né? Então a gente sempre via ela com livros, né? Lá em casa tem uma biblioteca enorme, muita coisa, tanto de papai quanto de mamãe. E sempre que a gente estava conversando, ouvia em algum texto, alguma coisa que a gente estava lendo, uma palavra diferente, aí vamos perguntar para o nosso dicionário, né? Aí eu, mamãe, isso aqui. Aí ela, espera aí, vamos aqui. Aí levava a gente, vamos para o dicionário. Aí virava lá, olha aqui, e tal. A gente queria a resposta logo, porque acho que é natural, né? O jovem, ele quer as coisas o mais rápido possível, não quer perder tempo lendo nada, né? Mas era uma maneira, achei muito própria que ela tinha, né? De ensinar que o conhecimento está no livro. Isso. Né? Então você tem que beber na fonte do conhecimento que é no livro, tá? Né? Então, ela não disse com essas palavras. E eu também não percebi isso, não, porque era muito pequeno, mas com o passar do tempo, as coisas foram fazendo mais sentido. Eu estou entendendo agora porque ela não ia logo direto ao ponto e me levava para ver com ela lá o dicionário. Você né? Desculpa eu estar interrompendo de vez em quando, porque nossas caminhadas, nós nos conhecemos em caminhadas. E nas caminhadas eu fazia muita pergunta para ele, aí eu quero voltar também a alguns assuntos aí da caminhada que a gente fazia. Por exemplo, eu sei que tinha um momento lá que vocês andavam com o seu pai, você, suas irmãs, no carro, no bugre. Sim. E aí ele dizia algumas frases assim, que foram importantes, ou citava algumas pessoas. Exato, como é que foi isso? Que terminou passando a ser referência aí na sua vida? Como é que se dava isso? Eu acho curioso, assim, que mesmo na época, papai não teve oportunidade de ter um nível superior, porque a vida não permitiu. Né? Mas ele, assim, tem uma mente muito aberta. E ele, na época, isso há muitos anos atrás, na década de 80, né, ele dizia coisas que anos depois, eu fui ver com o Daniel Goleman, inteligência emocional, coisas do gênero. Né? E ele dizia que, falava de maneiras assim, que a gente vislumbrasse o futuro. Certo. Ele profetizava as coisas, né? Ele estava lá, andando lá na cidade, passeando. Daqui a uns anos, né? Vai estar lá doutor Zé Luiz, né? Doutora Gabriela, né? Doutora Manuela, tudo muito arrumado, você vê? Então ele ficava profetizando criando cenários, né? Então, prospectando assim, esse futuro. De alguma forma, ele acertou, não sei realmente, se foi realmente profetizou, mas né, existe um princípio, né, na neurolinguística que você tem que primeiro crer para depois ver. Né? Você não pode ver para crer. Então ele, de alguma maneira, não sei como foi isso, não sei onde é que ele leu isso, mas ele fazia isso com muita propriedade, né? E as coisas funcionavam. Porque ele profetizava e a coisa acontecia. Não sei como é que ele conseguia fazer isso. Mas eu lembro também, nas nossas conversas, que ele, além disso, ele citava nomes assim para vocês, para ir ancorando... Sim, né? Exatamente. Era muito comum, né, se falar em nomes, por exemplo, como Aécio Cândido, né? Eu conheci muito Aécio. Eu não tive oportunidade ainda, eu espero ter um dia, né? De conhecê-lo pessoalmente. Dá um grande abraço aí para Isso, professor Aécio Cândido. Né? Eu vi, assim... nas apresentações que ele faz, né? Sinal excelente, ator também. Né? No nosso show aqui da cidade, né? O show de bala. E ele era um personagem, um dos personagens que era muito citado, né? Olha, tá em Vancouver, né? Tá no Canadá e para lá. Eu disse, rapaz, esse cidadão é uma pessoa que
não tem condições. Eu tenho que tentar chegar lá de alguma forma, né? Mas era. Vamos botar, introduzir o doutor Milton aqui na conversa. Doutor Milton, fica à vontade aqui para... Só para colocar o Zé Luiz, lembrando que é um moçoroense, é um médico, mas ele está aqui hoje contando a história dele, porque ele não é simplesmente mais um profissional da medicina, não. Ele passou a ser uma pessoa de nome e de interesse até nacional, por suas invenções. É que as invenções ninguém sabe, mas há pessoas que têm esse dom de criar, de saber transformar uma pequena ideia numa engenhosa construção. E isso não é formado nas escolas, nem tem curso para inventores. É um dom, é uma qualidade que Deus dá a determinadas pessoas. E Zé Luiz é uma dessas pessoas. Nós vamos ver daqui para o final do programa que jovem, todos estão vendo, mas que tem sido um inquieto procurando encontrar soluções relacionadas, inclusive, com o socioeconômico do nosso meio. Se algo custa tão valor de R$1.000, R$1.500, $1.000, ele consegue fazer algo que com R$100, R$200 faça o mesmo papel. É um cirurgião, professor da universidade, como ele já falou, e nós vamos conversar bastante sobre Zé Luiz, que ele tem muito que mostrar à cidade Como tem conversa, né, doutor Milton? Tem muito que mostrar à cidade de Mossoró. Será que é possível pedir o Refletindo? O que diz aí o Refletindo desta noite? Lembrando do nosso querido poeta Antônio Francisco, olha aí. Pedagogia da Gestão. Asas para o seu talento. Já a gente pede a palavra do patrono. Mas antes disso, eu quero voltar aqui, doutor Luiz, para a gente ir aumentando essa ligação. Eu lembro que nas caminhadas, o senhor também colocou que, quando criança, teve alguns momentos que foi mais necessário ir ao pediatra, ir ao médico. E isso tem a ver também com o Zé Luiz médico, o Zé Luiz de hoje. Fala um pouquinho desse momento aí. Como é que foi isso? É interessante. Quando eu era bem garoto, assim, eu tinha muito broncoespasmo, né? Eu tinha muita crise asmática, eu ficava cansado, aquele chiado no peito, e eu, assim, realmente dei uma dor de cabeça razoável para os meus pais, né? E aí, como era um pouco frequente a minha ida ao pediatra, né? Aos pediatras, né? Eu me lembro muito bem do doutor Vicente Forte, né? Que me atendia quando eu era bem pequeno, assim, e depois... mais adiante, o doutor Raimundo também, né? Que vendo a maneira que eles atendiam, né? Então a gente acaba, de alguma maneira, desenvolvendo aquela admiração, né? Por esses profissionais. Então me perguntava, o que você vai querer ser quando crescer? Às vezes eu quero ser pediatra, porque era a minha maneira de me referir àqueles profissionais. Né? Eu queria dizer, talvez, um médico, alguém que cuida de alguém, alguém que trata alguém, né? Então, assim, foi bem interessante. Tem, inclusive, uma passagem bem curiosa, que seguramente meus pais devem lembrar muito bem, que a gente ia para Samec na época, né? O doutor Raimundo atendia lá, inclusive é agora um hospital, né, de oftalmologia, né? E aí eu estava lá, e papai chegou, e vamos lá, né? O doutor Raimundo e tal, aí, vamos lá. Aí, olha, mas... vamos lembrar que mais ou menos assim, eu falei, olha, eu não sou muito apropriado para injeção não, a gente vai. Aí, rapaz, mas como é? Que história é essa, apropriado? Aí a gente foi para lá, né? E quando chegou lá, esse assunto chegou na consulta, rapaz, ele ficou achou muito engraçado e ficou meio que um refrão, um termo que era sempre colocado, né? Inclusive depois de formado, né? Teve uma vez que foi bem interessante. A gente foi lá e ele me perguntava, e aí, você vai querer fazer o quê? Eu disse, não, eu quero ser pediatra. Aí o doutor Raimundo, ele disse, rapaz, quando você concluir, você vem trabalhar com a gente aqui, que a gente dá um jeito aqui para conseguir espaço para você. Tá bom. Eis que um dia eu concluo o curso de medicina. E fui lá na Samec, que já estava em outro local, né? E aí eu cheguei lá com o papai, né? Foi bem engraçado isso. Mas a gente queria falar com o doutor Raimundo. Aí a moça lá, é uma consulta, eu fiquei lisonjeado. Rapaz,
Aí disse, não, pé de rato, eu queria conversar com ele, né, e tal. E aí foi uma alegria muito grande, né, ele realmente ficou muito feliz, nos apresentou toda a estrutura. E um dos pontos altos daquele reencontro lá que a gente teve foi justamente essa questão de que eu não sou apropriado para injeção. Voltou aí. Vamos dar uma breve pausa, a gente vai ao intervalo, porque a gente tem que ter um pouquinho de receita aqui para manter a sustentabilidade da TV Cabo Mossoró, 12 anos, né? A gente volta logo, logo, Pedagogia da Gestão, com muito carinho, com muito amor, dando asas ao seu talento, aqui ao vivo, TV Cabo Mossoró, Canal 10, TCM, 12 anos. Pedagogia da Gestão. Asas para o seu talento. Pedagogia da Gestão. Asas para o seu talento.